E o debate político começa agora comigo, Érica Lima. E estou recebendo hoje o diretor da Pontual Pesquisa, Eric Barbosa. Seja bem-vindo. Oi, Érica, obrigado. Muito feliz pelo convite que me foi feito. Vim para cá, para o debate político, para discutir sobre o nosso universo de pesquisa eleitoral e falar daquilo que a gente mais se interessa, né? A gente que somos profissionais da área, acordamos, dormimos e respiramos política 24 horas. E aquilo que é de grande interesse, principalmente aí da população e dos internautas que estão nos assistindo. Para você que está assistindo a gente, eu mando um grande abraço para todos os municípios do nosso estado do Amazonas. Eu quero dizer para você que o nosso tema hoje é pesquisa, porque o debate político, esse programa, ele atua no ponto em comum. Aqui a gente fala de política de uma maneira educativa. E para a gente começar falando agora com o diretor da Pontual, eu gostaria que ele falasse para a gente de uma forma muito simples o que é pesquisa de verdade, Eric. Existe aí uma falta de conhecimento, né, do grande público, dos eleitores em geral, sobre o que é pesquisa eleitoral. Pesquisa, existe vários tipos de pesquisa, né? Mas a atuação da Pontual, e muitos dos que estão nos assistindo, em algum momento já viu a empresa Pontual em algum dos seus municípios ou em Manaus. A Pontual publicou estudo no município de Manacapuru, Coari, Maués, Tefé. Em algum momento, algum eleitor desse município já viu uma pesquisa da Pontual. A pesquisa eleitoral, ela é através de um método científico, um estudo estatístico que obedece ao método, para você identificar uma fotografia da opinião das pessoas sobre as eleições. Então, ou seja, o objetivo é você ir até o município e de lá você ter um relatório de dados compreendendo de que forma aqueles eleitores estão pensando. E a Pontual Pesquisa, ela tem algumas regras para se trabalhar. Nós não trabalhamos com pesquisa por telefone, nós trabalhamos com pesquisas presenciais. Isso significa que uma equipe da Pontual sai de Manaus, pega o barco, estrada ou avião, vai até o seu município, chega no seu município, ele já vai com o cálculo de amostragem todo preparado e você vai ver ele na rua, batendo na sua casa, vendo se você se encaixa no perfil, pedindo a sua opinião sobre as eleições. Eric, o que é mais comum, as pessoas hoje elas estão falando, e diante de vários cenários políticos, está crescendo muito, principalmente fake news, né? Quando fala sobre, a pesquisa ela é fraudulenta, né? A questão realmente de descredibilizar as pesquisas. E aí as pessoas elas acham que, essa pesquisa ela apontou que o fulano ganhava, como se fosse uma bola de cristal. E como não sai aquele resultado, depois na eleição, diz assim, mas esse instituto A, B ou C, ele, né, não acertou. Explica pra gente, né, principalmente para quem está assistindo a gente, pro eleitor, para as pessoas que moram nos municípios, que estão assistindo esse programa, como que isso acontece, né? De uma forma muito simples para as pessoas poderem entender. Vamos lá. O Brasil, nos últimos anos, no campo político, ele sofreu uma tentativa da anticiência. A política no Brasil sofreu isso. E com isso, cresceu por uma ala muito forte o discurso, pesquisa eleitoral é fraudulenta, pesquisa eleitoral é errada, pesquisa eleitoral é para influenciar, né? Mas há de se lembrar que hoje a resolução no que tange as pesquisas eleitorais nas eleições, ela está muito mais apurada. Os institutos de pesquisa, eles sofrem uma fiscalização, um acompanhamento do seu trabalho muito forte. E, Eric, tem institutos de pesquisas que não trabalham de maneira séria? Tem, como em todo ramo profissional. Tem em Manaus, tem no Amazonas, tem no Brasil, tem em todo canto. A questão que você vai precisar observar é o histórico desses institutos. Ver se eles têm um histórico consistente de acertabilidade, ver se eles têm um histórico consistente de apontar para trabalhar com aquilo que você tem acompanhado no final das eleições. Mas há também uma questão muito injusta em relação aos institutos. Por quê? Quando tu faz uma pesquisa eleitoral, por exemplo, no município de Rio Preto da Eva, vamos dizer que nós estamos na última semana da eleição. Se você fizer uma pesquisa no município de Rio Preto da Eva para você ter as intenções de voto do município, você vai identificar ali um retrato. Vamos dizer, a candidata primeiro colocada está com 45%. O candidato segundo colocado está com 35%. E o terceiro colocado está com 5%.
Mas hoje, com a velocidade das informações, a gente tem casos das eleições que elas mudam muito rapidamente. Um fato, uma palavra que você falou errado no debate, um posicionamento do candidato, um apoio de alguma outra pessoa. As redes sociais também estão influenciando? As redes sociais, isso muda de maneira muito rápida. Quando você vai fazer pesquisa 2, 3 dias depois, você já vê uma mudança de números. A opinião das pessoas não é estática. A pesquisa eleitoral, ela não é algo estático, que você vai fazer um estudo agora e vai dizer, olha, daqui a 10 dias você vai ter o resultado tal que você encontrou. Isso não existe. É até, de maneira leiga, muito daqueles que não entendem de ciência, de pesquisa eleitoral, tentar achar que o resultado que você encontra com 10 dias, o resultado não é. A eleição ela é dinâmica. O eleitor, ele está aqui votando no candidato, quando é amanhã, o outro candidato faz uma proposta melhor, ele muda o voto. Então, a gente pode perceber isso e os primeiros... Mas tem eleitor que gosta de acompanhar a pesquisa, né? Sim. E aí ele vê números diferentes, de institutos diferentes. Como é que o eleitor, ele identifica assim, eu acho que esse instituto está correto e esse não? Você tem que observar o histórico do instituto. É muito comum em todas as eleições surgir instituto do nada, que não tem um histórico, que nunca trabalhou em outras eleições. Então, quando você observa esses institutos que surgem do nada, um nome que você não acompanha o trabalho, você não sabe quem é o dono, você não sabe do que é, aí sim é um ponto para você prestar atenção. Mas aqui no Amazonas, a maioria dos institutos são institutos que já trabalham há um tempo, as pessoas que estão à frente do instituto já são conhecidas. E é interessante você destacar isso porque muita gente gosta de acompanhar as pesquisas eleitorais das eleições, porque as pesquisas eleitorais elas são uma das melhores ferramentas, instrumento que a eleição tem. Tanto para a parte técnica de estratégia das campanhas, quanto para a questão do acompanhamento do público em geral, de saber quem está em primeiro e quem está em segundo. E quem não gosta, a eleição ela é uma torcida. Eu torço para um candidato tal, eu sou eleitor de um candidato, sai uma pesquisa apontando quem está na frente, eu vou querer trabalhar mais, eu vou querer conquistar mais votos. O cara que está em segundo colocado, o pessoal dele vai se mexer, bora para cima. Então, as pesquisas eleitorais ela é um dos instrumentos que mais mexe com as eleições aqui. Eric, você é professor durante muito tempo, pesquisador, mestre, né? Atua bastante tempo. Quanto tempo já tem o Instituto Pontual? A Pontual ela surgiu desde 2016, né? A gente surgiu numa eleição municipal, mas eu já comecei a fazer pesquisa eleitoral ali em 2014. Em 2012 eu cheguei a fazer algumas pesquisas pequenas, mas era algo muito voltado assim para o desenvolvimento da prestação de serviço. Quando foi? Em 2016 foi que eu parei, vou me organizar e eu pensei nesse nome Pontual, né? Eu tinha na minha cabeça o seguinte, cara, que desafio você tentar prever o resultado da opinião das pessoas com semanas, dias de antecedência de um final de eleição, né? E aí a gente vai ter que falar e comentar, né? Pontual Pesquisa, nessa eleição municipal, fez pesquisa de boca de urna e cravou o resultado. Fala sobre isso pra gente. No primeiro turno das eleições, teve um desafio muito grande. Por quê? Os números eles estavam até um pouco estáticos no primeiro turno das eleições. Você tinha Davi Almeida, Roberto Cidade, Amor Mandel, Alberto Neto, você tinha Marcelo Ramos, você tinha Wilke Barreto e o candidato Gilberto. Então você tinha meio que os números mais estáticos ali. Quando a gente fazia pesquisa em Manaus, e a gente faz todos os dias durante a eleição, você cria uma fotografia contínua, ou seja, todo dia você tem um ponto com número, que ou a tendência do gráfico vai subir ou vai descer. Então você tinha uma manutenção muito forte dos dados demonstrando que o segundo turno em Manaus seria uma disputa entre o Davi Almeida e o Roberto Cidade. Quando foi chegando mais perto, houve eventos como a questão do escândalo, a questão lá de Parintins, teve a questão dos debates. Então, as estratégias de comunicação das demais campanhas atacaram umas às outras. São fatos que influenciam na opinião do eleitor. Tanto é que no domingo, você vê que no dia da eleição do primeiro turno, nós tivemos surpresa em Manaus, que foi a subida do candidato bolsonarista, Alberto Neto. A Pontual fez pesquisa nesse dia de boca de urna, nós publicamos, e dentre os estudos fomos os que mais nos aproximamos. Você ter uma ideia, o Davi Almeida teve 32 pontos nas urnas, nós encontramos ele com 33. O candidato Alberto Neto teve uma subida tão exagerada que na boca de urna da Pontual ele bateu 21,5 e ele foi bater 24,9. Então... Isso do primeiro turno. Do primeiro turno. Já quando virou o segundo turno, todo Manaus ficou assim, poxa, mas os institutos locais não vão conseguir acertar.
os institutos de fora, e agora foi o contrário. Você já percebia os números internos, a questão do... Quando virou o segundo turno de Manaus, praticamente já virou, para quem não sabe aqui, já virou praticamente com o resultado da eleição. A gente só chegou a ver variação de 2 pontos para cima e 1,5 ponto para baixo ali. Era o que variava. Todas as pesquisas internas da Pontual, a gente encontrava ali 56,5 para o Davi, 44, 55,5, 56, 44, a gente sempre encontrava aquilo. Quando foi no dia da boca de urna, eu acho que às 10 horas, 10h30 da manhã, a gente já sabia que o Davi estava reeleito, mas lógico, é uma informação que ela passa a correr muito nos bastidores. Eu acredito que quando foi meio-dia eu já encontrava o resultado de 55,45. Então, ali você começava a ver uma variação para cima, uma variação por baixo, porque a pesquisa de boca de urna, você termina de votar, você vai encontrar esse pesquisador com um tablet na saída, e você está respondendo para ele e essa informação está chegando. E a gente lá está fazendo as ponderações e o número está corrigindo as vírgulas, né? Então, para você ter uma ideia, 10h30 da manhã a gente já sabia quem era o prefeito de Manaus no segundo turno. Só que não pode publicar, é uma informação que corre muito interna, mas nos bastidores da política é bombando, é o governador, é o prefeito, é o senador, é os deputados, toda a classe política se movimenta para estar tentando ter o mais rápido possível, mais cedo, o resultado que deu a boca de urna, porque curiosidade mata todo mundo. Até a gente que trabalha com números, chega no dia da boca de urna, a gente tá, e aí, o que veio da rua, o que veio da rua? Mas você acaba sabendo ali com muita antecedência quem ganhou e quem perdeu a eleição, né? É interessante a gente colocar isso, e eu vou pedir para você trazer sua opinião, que a gente viu em cenários anteriores, muitos políticos também descredibilizando a pesquisa. E a gente sabe nos bastidores, né, os políticos, eles usam pesquisa, eles contratam pesquisa, eles acompanham pesquisa, né? Pesquisa é ciência. E aí, com certeza, eles querem se anteceder a isso. E por que você, como que você avalia isso? A gente teve, por exemplo, o Convergente publicou falas ofensivas de senador, né, referente à pesquisa. É um espanto, porque político é o seguinte, quando tá bom para ele fala bem, quando tá ruim para ele fala mal. Você teve o caso aí, o caso absurdo, ridículo do senador Plínio Valério, por exemplo. Uma fala totalmente idiota. Pesquisa é merda, a mesma coisa. Quando ele foi candidato a Senado, as pesquisas mostravam ele na reta final subindo e comemorava. Então, assim, eu posso dizer que é uma atitude idiota para uma pessoa que é um senador, que tem um posicionamento, fazer uma fala dessa. Ele mesmo está falando contra o próprio sistema que ele trabalha, porque as pesquisas eleitorais existem por causa das eleições. Então você vê posicionamentos como esses que são, porque eu posso dizer que são posicionamentos idiotas de políticos que além de tudo, a gente vê políticos também que vão fazer uma comparação em termos de pesquisa com acompanhamento em rede social, em métrica de rede social. É uma coisa assim muito discrepante. São coisas diferentes, né? Essas fábulas foram criadas agora no segundo turno, né? Aqui em Manaus, você vê, por exemplo, como eu estava te dando o exemplo dos políticos, falam besteira sobre pesquisa eleitoral, mas passa a eleição toda doida atrás de número para saber como está a eleição. Aquilo na frente das câmeras é uma coisa, mas no bastidor seu telefone não para. Ligando, como é que tá. Então, é como eu estou te falando, quando a pesquisa está favorável ao político, ele diz que está legal. Quando ele diz não, a pesquisa não presta, essa coisa toda. Aqui, por exemplo, na eleição de segundo turno, criou-se muitas fábulas. Era muito comum você ouvir, mas no meu monitoramento de pesquisa de rede social está dando tanto, na pesquisa por telefone estava dando tanto, e não. O segundo turno mostrou que estávamos todos errados, que estava aparecendo, era boa e velha pesquisa, inclusive os institutos do estado aqui do Amazonas acertaram. E a nossa Pontual, ela praticamente cravou. O resultado da urna deu 54,6, 6 pro Davi, a Pontual publicou os seus 55. Então, se tu pegar ali, dá uma margem de 0,4. Cara, tu publicar uma pesquisa com uma margem de 0,4 pro resultado que vai dar no TRI oficial é praticamente você cravar o resultado. Então, pesquisa eleitoral tem essas particularidades e a gente passa a entender que, no final das contas, muita gente fala mal de pesquisa eleitoral, mas a pesquisa eleitoral, se não existisse nas eleições, estava todo mundo trabalhando às cegas. A gente acompanhou, que a gente também fez cobertura, né, o Convergente, Rede Onda Digital também, né, sobre as eleições, e prefeito Davi Almeida, quanto eleito, né, falou de 2 institutos
que são daqui também, e não falou da Pontual, que também cravou. Por que você acha que isso aconteceu? É aquela coisa, né? Você quando você vai para a eleição, as emoções elas ficam muito floradas, né? Então, acontece, político tem uma preferência por instituto tal, tal instituto não me publicou, tal instituto publicou, então são meandros que a gente tem aí dos bastidores, mas... Você que está assistindo sabe que a gente vai chegar agora numa outra eleição, que é seu interesse, meu interesse, interesse de todos, que é para governador, deputado estadual, deputado federal e Senado. E isso já está movimentando os bastidores da política, sim. A eleição já começou, minha gente. E aí, Eric, como é que você está trabalhando? Como é que está hoje o Instituto? Já começou a fazer pesquisa, né, interna? Como é que está essa relação? Começa agora ou só depois? A eleição ela já começou em 2026. Por quê? Porque agora é hora de fazer os movimentos para formar os tabuleiros. Você já jogou dama, né? Já jogou xadrez. Então, tu já tem a eleição de 2026, você imagina que é o tabuleiro, certo? Só que o que a gente precisa fazer para começar a jogar esse jogo? Você precisa botar as peças. Então, você tem alguns plays importantes do jogo. Você tem o atual prefeito de Manaus que acabou de se reeleger. Na outra ponta você tem o atual governador do estado, Wilson Lima. Os dois estão em lados opostos do tabuleiro. Ou seja, os dois vão trabalhar para movimentar suas peças para tentar fazer com que os seus candidatos sejam eleitos, certo? O atual prefeito de Manaus, há quem diga que ele é candidatíssimo a governo do estado, visto que o vice do Wilson Lima é o Tadeu e o vice dele é o Renato Júnior, alguém que é do grupo dele. Se ele for candidato a governador do estado, ele tem o aliado dele na prefeitura de Manaus. E se o governador Wilson Lima sair para candidato a Senado, quem assume o governo do estado é um aliado de Davi Almeida. Então as perguntas que ficam Wilson sai para disputar o Senado e deixa o Tadeu na cadeira? Se o Wilson sair e deixar o Tadeu na cadeira, ele pode se juntar junto com o Davi Almeida, junto com a máquina da prefeitura, e vir numa composição de máquina muito forte para o Davi Almeida realizar o sonho, que é muito falado no bastidor, que o sonho dele é ser governador. Só que esse é o plano de Davi Almeida. Mas lembra do outro lado do tabuleiro? Você tem o Wilson Lima. O Wilson Lima pode escolher compor forças até com o próprio Davi, mas com uma pessoa que hoje é um dos que mais se trabalha nos bastidores para ser governador novamente do estado, que é o senador Omar Aziz. O Omar Aziz tem uma particularidade que, se você conversar com os prefeitos do interior, praticamente 100% dos prefeitos do interior estão fechados com o senador Omar Aziz. E o Omar Aziz venceu a eleição de Senado de Menezes, mesmo Menezes tendo 500 mil de votos na capital. Então, o Wilson Lima pode compor com o senador Omar Aziz e ir de contra o projeto da Davi Almeida, como elegendo o grupo deles, elegendo o governador, que seria o senador Omar Aziz, e o atual governador Wilson Lima pode ter dois objetivos. Ele pode não sair a candidato a Senado, porém teria que deixar o governo na mão do Tadeu, ou pode não sair candidato a nada. Dizer, olha, vamos compor, vamos organizar tudo e a gente vai por embate. Por quê? Se você tem uma composição do atual governador do estado com o senador Omar Aziz, você tem um bloco de força que vai disputar 2 vagas do Senado e o atual governo do estado. Está falando aí de pelo menos 8 anos de poder da máquina do estado. Exemplo, eles podem indicar um nome do União Brasil para Senado e podem também, de repente, quem não sabe, compor uma outra vaga com o senador Eduardo Braga, que é um nome que tem muita força no interior. Você imagina uma composição de uma disputa, você tendo Omar Aziz e Eduardo Braga no mesmo play trabalhando esses votos do interior? Você vai ter praticamente 110% dos prefeitos do interior do estado, todos num projeto político. E se o atual governador Wilson Lima se juntar dentro desse grupo projeto político? Eles inviabilizam o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, vir disputar, porque o Tadeu não vai sentar no governo, e aí eles vão compor ali as vagas de Senado e o novo governador. Pode acontecer também, a terceira opção, dentro desse tabuleiro que eu estou citando, uma composição de todos. Quem te garante se nos junta Wilson, Omar e Davi? O Davi poderia pensar numa cadeira de Senado, numa outra vaga, tendo a segunda vaga como o Eduardo Braga. Eles poderiam pensar no Omar como governador, e o atual governador do estado, Wilson Lima, também pode pensar numa cadeira de Senado. Então, eu te dei aqui 3 opções.
uma composição do governador do estado com o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, uma composição dele com o senador Omar Aziz, ou uma composição dos três. Há pessoas dos bastidores que defendem a composição dos três, tem pessoas dos bastidores que defendem a composição de Omar e o Wilson, e a composição de Wilson e Davi Almeida. Agora, o que vai acontecer, a guerra de egos é que vai falar. Por quê? Se você analisar essa eleição que passou, tudo teria sido mais fácil se as máquinas tivessem composto dentro do mesmo projeto, mas não aconteceu. E agora dificilmente possa acontecer isso daí. Lembrando que a gente tem uma eleição para deputado estadual, deputado federal, Senado, que são 2 vagas no Amazonas, e governo do estado. E aí dentro de tudo isso, você vê que está todo mundo ali. Quem junta com quem? Quem junta com quem? Quem souber que sabe a resposta está mentindo. Mas o que se sabe ainda já é que todos eles estão trabalhando para tentar montar o seu tabuleiro da melhor forma. Por quê? Se você tiver uma junção de Wilson Lima, Omar Aziz, dentro de um projeto, você está falando aí praticamente de quase 70% dos partidos políticos do estado. Ainda mais porque a esquerda, que é apoiada pelo o atual presidente Lula, vai compor no projeto do Omar. Então, eles podem escolher quem sai e quem não sai candidato a partir do momento que eles têm a composição dos políticos. União Brasil também fez muito, né? Muito prefeito, né? No município do estado do Amazonas. Sim. Eu vi assim. Então, o que a gente tem que observar agora, os movimentos são esses. É ver quem se aproxima de quem. E isso você pode estar acompanhando no portal Convergente. Eric, muita informação aqui para quem está assistindo, né? Principalmente quem gosta de política. E eu sempre digo que quem não gosta também passa a gostar. Porque política, ela define o nosso pão de cada dia. E para a gente quase finalizando, eu gostaria que você falasse para a gente aqui, com a sua experiência que você já tem, fazendo pesquisa para todos os municípios do estado do Amazonas, né? Também já faz pesquisa para outros estados, você já tem um know-how muito grande. E o que você acha que mais mudou? E qual é o maior desafio hoje dos institutos de pesquisa? A gente já atuou no Acre, já atuamos em Roraima. Última eleição agora, a gente cravamos o resultado lá da Prefeitura de Boa Vista. A gente praticamente acertou quase todos os resultados que fizemos também no interior. Olha, um dos grandes desafios da pesquisa eleitoral é a questão da acreditação dos eleitores, dos respondentes. Você vê um eleitor totalmente desacreditado da política, que ele já não tem paciência para discutir. Se você prestar atenção, a gente chegou agora no segundo turno praticamente com 87%, 88% só dos eleitores em Manaus que estavam com uma decisão certa para o seu voto. Então você entra nos últimos 3 dias da eleição com 10% do eleitor dizendo assim, cara, não decidi, ainda vou pensar. Então você vê o eleitor que, como tu mesmo disse, ele não se sente seduzido, importante e necessário entrar dentro do processo político. Você acha que vai aumentar o número de abstenções? Acredito que sim. E olha, se aqui no Brasil as eleições não fossem obrigatórias, como é o caso de outros países, eu acredito que essa abstenção que nós tivemos no segundo turno de Manaus, que foi mais de 300 mil eleitores, ela seria coisa contínua e até maior. Não vejo hoje um 50% do eleitor com vontade de ir às urnas votar. Nós trabalhamos com pesquisa e é interessante a gente deixar destacado isso. Eu acho que quem está assistindo a gente vai se identificar, né? Uma das grandes questões que a população ela está assim desgostosa, né? Ela está decepcionada, é a falta de cumprimento de proposta, a falta de credibilidade com as ações no poder público. E eu acho que isso cresceu principalmente porque nós não estamos mais falando de ano 2000, nós estamos falando hoje de um cenário tecnológico que a rede social ela trouxe de uma forma muito grande a tecnologia e a informação em tempo real. E aí a gente fala sobre portal de transparência, informação que corre muito mais rápido para você. Você consegue realmente ir identificando, porém, as informações muitas vezes como fake news, também essa jogatina, né, que dá entre as ofensas, né, em vez das pessoas falarem de propostas, isso tem desgastado quem está assistindo, principalmente as redes sociais. O que você tem que falar sobre isso com a sua experiência como pesquisador para esses políticos que estão construindo cenários de estratégias de política dessa forma? Olhando por um lado, por uma vertente,
do político, eu vejo um político que está totalmente distante do povo. É o político que vive só no ar-condicionado e não sabe o que acontece na realidade do povo. Então, ele tem uma falta de proposta, falta de ideias, porque ele não conhece outra realidade. Esse é um dos pontos que eu observo diretamente em relação sobre essa falta de proposta. Então, é um político que passa 2, 3 anos num cargo dentro do ar-condicionado e que não tem ideia do que acontece. E que muitas vezes, quando contrata empresas que não conhecem a nossa realidade. Aí traz estratégias, né, propostas que não são cabíveis com a necessidade básica do eleitor, né? Eu vejo isso também, sabe? Uma necessidade básica, que você não precisa fazer assim coisas mirabolantes, né? Da vertente do político é isso. Eu vejo um político totalmente vazio de conhecimento de causa, de conhecimento de pautas que são pertinentes a pedido da população, que não conhece a realidade da população. Ele está distante, ele está em 2 mundos, ele está em outro mundo. Na parte da população, eu vejo uma população que já se desacreditou da classe política, culpa a classe política por todos os problemas, cobra por isso, acho que também não se sente importante ou participativo desse processo. Por quê? Você vê candidaturas hoje que não trabalham em propostas. E se você para pensar, a eleição nada mais é do que um político, um agente público, que quer ser um agente público, que se coloca à disposição para se desenvolver projetos em prol do benefício da população. Mas a gente vê um distanciamento disso. As eleições hoje estão muito pautadas em meme, lacração, jingles, rede social. Mas se tu parar e tu limpar bem esse vidro mesmo para tentar enxergar o que tem de proposta, em benefício da população, você vê que é muita coisa repetida de eleições passadas, mas que na prática... Eu acho que isso é interessante na sua fala, porque a gente viu, por exemplo, assim, Pablo Marçal, um exemplo disso, né? Trabalhou bem essa situação de propostas, de jingle, né, de lacração, mas não levou uma eleição. Porque o eleitor, ele gosta de assistir, mas ele sabe que quando ele vai votar, existe uma coisa muito mais séria em jogo, né? E eu acho que é por aí. Eric, diretor da Pontual Pesquisa, você que é mestre, especialista, formado pela Fiocruz, tem aí uma trajetória extremamente grande de credibilidade no estado do Amazonas. Inclusive, você é procuradíssimo, né? Principalmente para fazer as análises políticas, quando divulga uma pesquisa, quando se pensa em pesquisa, pensa na Pontual. E olha, eu tô fazendo merchan, tá vendo? Mas quem quer acompanhar o seu trabalho, que quer ver os resultados das últimas pesquisas, onde é que as pessoas podem acessar? Você pode entrar no www.portalpoder.com.br, também no Instagram, Portal Poder. A gente tem um site que o nosso editorial é só política. A gente só sabe falar de política. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que você em algum momento já viu um estudo da Pontual Pesquisas, você já viu uma equipe da Pontual. A Pontual Pesquisa, nós somos pautados em 2 princípios: acertabilidade e credibilidade. Você não vai encontrar ninguém no estado do Amazonas que possa apontar uma falta de credibilidade nos nossos estudos. Por quê? A Pontual Pesquisa, ela vai, faz o estudo, entrega tal qual o resultado ela encontra. É assim, agradar, desagradar. A gente trabalha dessa forma, credibilidade e acertabilidade. E isso tem crescido muito. O importante é quando as pessoas falam de você, não você fala de você mesmo, né? Mas eu recebo muito da classe política de maneira interna. Pô, a Pontual é um instituto de credibilidade, pô, vocês acertam tudo, pô, vocês trabalham muito sério. E eu sempre me preocupei em crescer a marca, né? Crescer Instituto Pontual Pesquisas. Nunca me preocupei em crescer o Eric. Que aí acaba sendo uma consequência, porque muita gente chega comigo durante a eleição e diz: cara, já tinha ouvido falar, mas não sabia quem era Eric. Por quê? Porque o que eu tento priorizar é a questão do trabalho. E o nosso trabalho é pautado na credibilidade e na acertabilidade. Vem aí eleições para governo do estado, nós já estamos se articulando, vamos começar no estudo em Manaus de 10 maiores municípios sobre as eleições para governo do Senado, espontânea de vereador, espontânea de deputado federal, e vai ser mais uma eleição que a gente vai se esforçar para fazer um ótimo trabalho na credibilidade e publicar nossos estudos para tentar, de maneira com antecedência, dizer o que vai dar nas eleições e nas urnas, né? O debate político está finalizando, mas eu quero convidar você para assistir aos outros programas. Se você quer ver algumas coisas que eu citei aqui, é só acessar
ao nosso YouTube. A gente tem o YouTube do Convergente, você também pode assistir pelo YouTube da Rede Onda Digital, porque aqui a gente também passa em todos os municípios do estado do Amazonas. Eu quero dizer para você, aqui a gente atua no ponto em comum da política, comigo, Érica Lima.